Meus companheiros, nossas saudações a todos os nossos companheiros. Vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a proteção da equipe colaboradora de nossa reunião, da nossa casa, que possa nos orientar para que possamos desenvolver uma reunião proveitosa, tanto a nós encarnados, quanto os desencarnados, que por certo estarão aqui conosco. Então vamos fazer alguns minutos, segundos de vibração e meditação, com a colaboração também do nosso companheiro. Jesus. Evangelho, fonte de vida, origem de todas as lições, o teto, a água, a comida, sustento de todos os corações. Teu amigo, teu orientador, nas lutas do grande bem, a chama viva do amor, nos fulgores do além. É o Espírito da verdade que ameniza dores e crises, deslumbrando a luz da eternidade, apagando os momentos infelizes. Quantos corações alimentastes, do mundo és a esperança, quantas almas despertastes, a luz da confiança. Seu caminho é repouso e ternura, é o fermento que faz crescer, são expressões de doçura na paz do alvorecer. Ele é o doce Nazareno, com teu olhar de irmão, vem chegando bem sereno, tocando o teu coração. E assim, caros companheiros, damos por iniciada a nossa reunião. Que esta paz possa permanecer com todos. Que assim seja. A Priscila está aí? A Priscila vai fazer a leitura para nós do último item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Amar o Próximo como a si mesmo. Boa noite. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza
e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados no mundo, nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àquele de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então nós vamos passar a palavra ao Manuel, que vai fazer o estudo para nós. É que essa leitura é o final do capítulo, que compreende também a fé e a caridade. Com a palavra explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Nós vimos nesta lição que a nossa amiga acabou de ler, o quanto é difícil ser cristão, ser espírita. Pega esse aqui. Enquanto ele... Tá bem, tá? Eu que eu estava completando. O quanto é difícil ser espírita, ser cristão. Se a gente tem dificuldade de ser caridoso, ou caridosos, dentro de casa, imagina com os criminosos. Não é fácil. Nós devemos agradecer muito a Deus de estarmos encarnados e estar bebendo na fonte da doutrina espírita. Porque com certeza, em alguns séculos anteriores, se a gente ouvisse uma mensagem dessa, caridade para com os criminosos, com certeza a gente talvez até sairia da sala. Hoje a gente já degusta
a gente já enxerga, a gente já entende de uma maneira holística, o nosso sentimento já está dilatado, graças ao Criador e graças à nossa persistência de estar estudando e aprendendo as lições de Jesus e procurando colocar em prática. Mas nós vamos falar também hoje de um assunto que eu gosto muito, que é a fé. Se eu perguntasse agora, quem tem fé, aqui na plateia, e pedisse para levantar a mão, quem tem fé, provavelmente todos poderiam levantar as mãos, ou não. Mas eu vou fazer a pergunta, é só para o interior, não é para responder e nem levantar as mãos, só para degustar. Quem verdadeiramente tem fé? Pensa um pouquinho. É a lição de hoje, do capítulo 11, o item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. A fé tem dois aspectos. Tem a fé sentimental, essa eu acredito que era inata. Acredito não, tenho certeza. Todos nós trazemos essa fé, a certeza de um Pai Criador, de um Ser Supremo. Então essa é a fé do sentimento. Mas só essa fé basta? Só a fé do sentimento? Não, o Kardec diz que não. O Kardec veio com a doutrina espírita nos pedir a fé raciocinada. Então a fé raciocinada já depende mais do sentimento. Depende da razão. Depende de saber. Depende de conhecer. Depende de ter certeza. E nós sabemos que quem sabe está na frente de quem acredita. Acreditar não basta, tem que ter certeza. Algum tempo atrás, um amigo meu chegou lá na minha casa e falou: Max, eu agora tenho certeza da reencarnação. Tenho certeza da reencarnação. Isso é fé, isso é convicção. Falei, mas baseado em que você tem essa certeza? Ele sabe que eu sou espírita. Ele falou, porque é lógico. Falei, bom, então você entendeu. Porque a reencarnação é lógica. É 2 mais 2 dá 4. E de frente à minha casa tem um amigo meu, vizinho, que ele é paralítico, e ele pegou o meu vizinho como exemplo. Falei, por que o nosso amigo ali está naquele corpo, nunca andou, nessa encarnação não vai andar? E ele contou a história que ele tinha aceito a reencarnação pela lógica. Porque aquele rapaz, de frente à minha casa, com certeza cometeu algum erro no passado. E pronto, você acertou. Ele está realmente resgatando nessa encarnação algum erro do passado. Essa é a lógica da reencarnação, que é a lei de causa e efeito. E ele tinha, isso foi numa véspera de Natal, que ele tinha conversado com o irmão dele e chegaram à conclusão que a reencarnação é lógica. Passados uns 6 meses, lá vem o rapaz de novo, aquele que tinha certeza na reencarnação pela lógica. Ele foi numa igreja evangélica e lá o pastor leu o capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 27. O pastor disse lá na igreja que o homem morre uma vez só. E que o homem morrendo uma vez só, a reencarnação não existe. Que os espíritas estão errados com esse negócio de reencarnação. E o rapaz escutou essa história. E ele correu lá em casa. Ô Marcos, você tem a Bíblia aí? Eu falei, tem. Pega lá para nós. Fui lá, peguei a Bíblia. Abre no capítulo 9. Hebreus. Abri. Leia. Eu li. E agora, como é que você explica? Eu explico o quê? Ué, reencarnação não existe. O pastor falou que não existe, porque o homem morre uma vez só. Se o homem morre uma vez só, ele não pode reencarnar. Quer dizer, aquele que estava convicto, agora já estava titubeando, já não tinha mais certeza. Isso quer dizer que ele não estava, então, convincente, mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente, e dentro da lógica, ele com ele. Será que não acontece isso com a gente? Nós outros? Será que nós também deixamos levar por algumas palavras dúbias por aí? Aí eu fui explicar para ele que o apóstolo Paulo estava certo. Mas como está certo? Então não existe reencarnação? Ele temou comigo? Eu falei, existe. Presta atenção aqui, ó. O apóstolo Paulo falou que o homem morre uma vez só. O homem morre uma vez só. E quem é que falou para você que o homem reencarna? Quem reencarna é o espírito. O homem é esse escafandro, esse corpo,
essa gaiola de carne, esse morreu, acabou, nunca mais. Esse corpo aqui nunca mais você vai ter. Pode ter outro. Então eu estou chamando a atenção nossa, porque esse rapaz estava convicto até um certo ponto, e depois alguém tirou essa convicção dele, porque veio com a palavra que o apóstolo Paulo falou, sem descobrir a arte, o que está atrás da palavra, como diz o Zé Maria lá da Nova Era. Como é que a pessoa às vezes deixa se levar por uma palavra apenas? Mas aqui vai falar o seguinte: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Está dizendo aqui o Espírito, que a caridade é impossível sem a fé. O que é caridade? O que é fé? A caridade, nós temos o resumo dela muito bem elaborado, muito bem respondido, que está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe. Mas, nós estamos falando do assunto, então vamos repetir. O que o Kardec perguntou na pergunta 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa é a pergunta. Então, na resposta, os Espíritos resumem tudo o que é caridade. Resposta: benevolência para com todos. Nós estamos falando de caridade agora. Benevolência para com todos, que é a lição do item 14 que a moça leu. Caridade para com os criminosos. Benevolência para com todos. Logo, então, nós temos dificuldade para ser caridosos. E continua a resposta: indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? É não apontar a falha do outro, é não criticar ninguém. Ser indulgente para com as imperfeições, porque nós somos cheios de defeito. Jesus deixou claro: não julgueis, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então nós não temos direito de apontar a falha de ninguém. Está lá na pergunta 886, fazendo parte da caridade. Terceiro, perdão das ofensas. E nós sabemos que perdoar não é esquecer, porque ninguém consegue esquecer uma ofensa. Ainda mais se essa ofensa for um pouco mais contundente, pertinaz. A gente não esquece. Então, perdoar é compreender. Diz o Ami, no livro dele, Menino das Estrelas, que perdoar é compreender. E eu concordo com o Ami. Porque quando você passa a compreender o companheiro, a companheira, o amigo, a amiga, você se coloca no lugar dele ou dela. E você compreendendo, você perdoa. Você passa a amar com a mesma intensidade que você ama um amigo que nunca te prejudicou. Então nós já temos a definição de caridade. Não precisamos mais questionar. Vamos continuar falando da fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante, de todo o interesse egoísta, é isso mesmo. Nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. É verdade que nós carregamos uma cruz? Carregamos. A partir do momento que o Espírito encarna, ele tem uma cruz para carregar. Simbolicamente, é claro. Porque Jesus carregou uma cruz de madeira, mas aquela também foi simbólica. Na verdade, a cruz é a luta incruenta que a vida nos impõe aqui na terra. Essa é a cruz. E Jesus deixou claro: aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Olha o verbo que ele usa: aquele que quiser, não é obrigado. Pega a sua cruz e siga-me. E aí tem uma história interessante, que três pessoas, procurou um mentor e perguntou para o mentor: como é que eu tenho que fazer para alcançar o reino do céu? Foi fácil, é só você carregar a cruz até o final. Mas que cruz? E o mentor indicou uma restinga de mato, falou: vocês vão ali, corta uma madeira com 3 metros de comprimento, um braço de 1,5 metro,
faz uma cruz e está vendo aquela colina, mostrou uma colina para eles. E vocês sobem e levam essa cruz até lá. É só isso? Acharam fácil. Para alcançar o reino do céu, para ser feliz eternamente, foram lá e cortaram a cruz. Fizeram a cruz certinho, colocou no ombro e começaram a caminhada. Um dos três era negligente. Andou alguns quilômetros, achou aquilo muito pesado e jogou a cruz fora. O outro carregou um pouco mais. Não era tão negligente quanto o primeiro. Pegou o facão e cortou um pedaço da cruz. E o terceiro era perseverante, abnegado, dedicado, confiante, aquele que tinha fé. Isso acontece conosco. E levou a cruz até o final. Mas por incrível que pareça, eles não conseguiam passar um na frente do outro, mesmo aqueles sem a cruz. Era induzido a caminhar na mesma marcha e chegaram no mesmo tempo, no mesmo lugar. Quando eles chegaram, era um precipício e precisava da cruz para atravessar o precipício. Quando o primeiro que tinha abandonado a cruz foi atravessar, ele ouviu uma voz: cadê sua cruz? Sem a cruz você não passa. E ele viu que era um precipício. Veio o segundo, jogou a cruz faltava um pedaço, caiu no precipício. O terceiro, foi só ele parecer com a cruz, ela simetricamente aclopou e ele atravessou. E assim que ele foi atravessando, ela foi desmanchando. Não teve jeito de mais passar. Aí eles voltaram, os dois. Interessante essa história, pitoresca, mas é interessante para analisar a nossa vida. Eles voltam no mentor e perguntam: foi agora? Eu joguei minha cruz fora e eu cortei a minha no meio. Eu falei: não tem problema não. Agora você vai carregar duas, você que jogou fora. E você 1,5. E isso acontece conosco. Tem gente aqui na Terra que a vida é tão pesada, não consegue nada, está carregando duas cruzes. E tem outros que é leve, encarna e até o desencarne é suave, não falta dinheiro, casa boa para morar, saúde perfeita. Porque desencarnar é normal. Agora, viver do nascimento até o desencarne, aí depende de merecimento. Então, aquela pessoa que luta e não consegue, é porque ele está carregando duas cruzes. E às vezes até 3. Então, é bom a gente não abandonar a cruz. É bom não abandonar. Conhece aquela história do Chico Xavier lá, que a mulher chegou para ele e falou: Chico, graças a Deus, Chico, tem uma notícia boa para te dar. O que foi, minha irmã? Olha, o traste do meu marido desencarnou. Nossa, Chico, olha, ele me batia, bebia todo dia, custei aguentar. Ele falou: pois é, minha irmã, e eu tenho uma notícia ruim para te dar. Nessa você aguentou, na próxima você vai reencarnar junto de novo para você aprender a amar. Ela falou: não brinca não, Chico, vou ter que aceitar aquela criatura de novo. E é a cruz de duas cruzes. Olha a lição de hoje: amar os vossos inimigos, amar aqueles que não te amam. O Sr. Vicente da Torraca, que a maioria conhece, que a gente vibra para ele, porque está lá hoje andando numa cadeira de roda, querido Sr. Vicente, ele sempre falava para mim assim: Manuel, mas como é difícil ser espírita, hein? É só cobrança. E é só cobrança. Mas cobrança boa. É cobrança porque nós somos atrasados. Se nós fôssemos evoluídos, não seria cobrança. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres. Quem é que não quer ter prazer? Tudo que a gente faz é para ter prazer. Aliás, por que a gente casa? Interessante, eu não estou fugindo do assunto não, mas a maioria não casa para ter prazer? Para ser feliz? Então, quando me convida para falar em casamento, a primeira coisa que eu gosto de falar: ó, se tem alguém aqui que casou pensando em ser feliz, não devia ter casado. Que nós não podemos casar pensando em ser feliz. Isso é egoísmo. Eu tenho que pensar em casar para fazer a companheira feliz. É diferente. E se ela também estiver pensando em me fazer feliz, aí vai dar felicidade. Mas a grande maioria casa pensando em ser feliz. Aí não vai conseguir, porque isso é egoísmo. Então,
Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazer iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É impossível ser feliz sozinho. É impossível. Outro dia eu estava vendo a entrevista do Eike Batista, e aí no final a moça perguntou para ele: você tem vaidade? Você é vaidoso? Ele falou: sou. Inclusive eu fiz implante. E não recomendo para ninguém, porque dói demais. E eu falei para o colega que estava do lado: eu sou mais feliz do que ele, porque eu assumi a minha careca. Eu assumi a minha careca. Imagina você ficar fiando cabelo. Quer dizer, são pequenas coisas que modificam a nossa felicidade, o nosso prazer. Interessante observar isso. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Está escrito aqui. Aqui na Terra, segundo a doutrina espírita, a felicidade sem mescla, sem problema, não existe. Já leu isso? Não tem. Então a gente pode ser feliz, sim, mas aquela felicidade plena, sem problema, não tem jeito. Nós estamos vivendo agora uma época em que o câncer está assolando todas as famílias. O Emmanuel ditou uma mensagem há 28 anos atrás falando isso, que dificilmente um lar na Terra escaparia do câncer. Estou com um cunhado internado na Santa Casa que está muito ruim, com câncer. Então, esse tipo de doença, ou outros tipos de doença, é motivo para tirar a felicidade. Mexe com toda a família. Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo físico no mundo material. Quem é que leva isso a sério? Eu vou repetir. Aqui está dizendo que a vida terrena serve unicamente para aperfeiçoar a nossa moral, que é a pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é moral. Então, se está falando que a nossa vida terrena é unicamente para aperfeiçoar a moral, então é imprescindível que nós saibamos o que é moral, né? Pergunta 629. O que é moral? Regra de boa conduta. Distinção entre o bem e o mal. Essa é a resposta. Então, se é regra de boa conduta, olha a luta que o espírito encarnado num corpo físico tem que travar com ele mesmo para dominar suas más tendências, para poder manter essa regra de boa conduta. Algum tempo atrás eu liguei para um companheiro espírita e não era tarde, era 9h30. E a pessoa atendeu, bravo, nervoso. A hora que eu falei que era o Manuel, o Max, rapaz, você me desculpa. Aí ele pediu mil desculpas. Eu falei: mas então que só para os espíritas que eu tenho que atender bem? Eu vou ligar para o Valentim 3 horas da manhã para ver como é que ele vai atender, se ele está bom nessa coisa. Regra de boa conduta, não está na resposta? Então eu tenho que ter uma conduta 24 horas. O telefone tocou 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vamos atender como se fosse 4 horas da tarde. É uma luta. É ou não é? Mas é. Porque a gente esquece, ele me chama de explicadinho. Mas lá não está respondendo que é isso, regra de boa conduta? Então eu tenho uma conduta até 10 horas boa. Dá 10 horas para frente, já não sou eu mais. É sério. Falando da fé, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, que também foi fraco, né? Com todo o seu cabedal, escolhido a dedo por Jesus. Jesus disse que ele era uma pedra, uma rocha, mas negou Jesus, né? E a gente começa a falar da negação de Pedro, aí a gente fica com vergonha, porque se o Pedro negou 3 vezes, quantas vezes nós já negamos? Mas ele deu um exemplo de fé inabalável. Ele estava entrando numa sinagoga para fazer as orações, e tinha lá um paralítico de nascença, que vivia ali esmolando. Todo mundo conhece essa passagem. Eu estou falando de fé.
O que é a fé sentimental? A confiança, a certeza em Deus, em Jesus e em si próprio. E o mendigo pediu uma esmola. E o Pedro foi, palpou, olhou para ele, e estava o Pedro e o João, o apóstolo, João. O João também não tinha nada para dar, materialmente falando. O Pedro olha para ele, é interessante olhar, ele olhou nos olhos, fixamente nos olhos daquele mendigo, e falou para ele assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Valentim, isso é muito importante, hein? O que eu tenho eu te dou. Pegou na mão dele e falou: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Deve ter passado uma carga fluídica para aquele cidadão, assessorado pelo Cristo e pela espiritualidade maior, que o rapaz foi mexendo, levantou, e diz o Evangelho que ele saiu pulando. E se saiu pulando é porque saiu bom. É importante observar isso. Olha que interessante, que importante. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí, volta a pergunta que eu fiz no começo. Podemos levantar a mão que temos fé? E eu não arrisco, não. A nossa fé, e Jesus falou da fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele sabia da nossa falta de fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte, quer dizer, esse problema. E esse problema some. E Jesus pediu grão de mostarda. Imagina se ele falasse grão de milho. Está difícil ter um grão de mostarda. Eu fui falar esse assunto certa feita no centro. Aí fiz a pergunta. Era menos pessoa, uma senhora sentada assim: ah, eu tenho fé. Eu só tenho? Tenho muita fé. Falei: que bom. Então vamos testar a fé da senhora. Só tem filho? Tem 3. Se alguém adentrasse aquela porta e perguntasse: quem é a Sebastiana? Ah, sou eu. Eu vim falar para a senhora que um dos filhos da senhora foi atropelado e não tem jeito. Deus me livre, isso não pode acontecer. Falei: está vendo? Então a senhora já não pode levantar a mão que tem fé. Porque a fé, a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. É ou não é? Se enfrenta a razão, isso também é a razão. Em qualquer época da humanidade, aconteça o que acontecer. Tem um caso interessante de um advogado, não gostava do espiritismo de jeito nenhum. Advogado aposentado, tinha um sítio muito bom perto da cidade. E ele resolveu escrever um livro criticando o espiritismo. E as folhas já estavam toda pronta na gaveta. Só faltava imprimir. Levar na tipografia e mandar imprimir o livro. E ele estava com pressa de publicar aquele livro para defamar o espiritismo. E ele foi buscar a neta dele na escola, tipo 6 horas da tarde, a netinha de 6 anos. E quando ele foi chegando de frente à escola, veio uma coleguinha da neta dele, também da mesma idade, e entrou na frente do carro. E ele, apavorado, brecou. E nisso que ele breca, o vestido engastanhou na roda e o carro passou por cima da menina. Massou. Para reconhecer só pelo vestido, porque o corpo ficou estraçalhado. Ele desceu do carro apavorado. Veio todo mundo, polícia, veio os pais. Procedeu o velório foi na casa dos pais. Ele foi para casa, triste, chateado. Quando foi lá para as 11 horas da noite, pôs um terno e foi no velório. Foi lá dar uma assistência e conversar com os pais. Mas ele esperava chegar lá e ser massacrado. Ele já estava esperando que os pais fossem falar barbaridade para ele. Ele entrou no silêncio, uma musiquinha tocando, a música lenta, suave, um clima plausível, nada de tristeza, não obstante a tragédia. Ele sentou numa cadeira e estava desconcertado por dentro. Primeiro, pelo que aconteceu. Segundo, porque ninguém falava nada para ele. Como esse pessoal não vai me falar nada?
E aí ele estava retorcendo por dentro. Quando deu quase 11, meia-noite, faltava pouco para meia-noite, ele levantou, chamou o pai da criança, falou: preciso falar com o senhor. Aliás, com vocês dois. Pois não, doutor. Vamos entrar ali no quarto, porque aqui, perto da menina, o pessoal está aqui, vamos conversar ali no quarto. Entrou no quarto. Ele falou para o pai: olha, eu já providenciei tudo, vocês não vão gastar nada e vou indenizar a morte da filha. Vocês podem ficar tranquilos, eu sou advogado e vou cuidar de tudo. O pai da criança falou: não, doutor, o senhor não nos deve nada, pode ficar tranquilo. Chorou. E quando o pai chorava, a mãe tomou a palavra: doutor, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Está tudo certo dentro da lei divina. O acaso não existe. E começou a discorrer algumas palavras sábias da fé verdadeira. E ele perguntou: que religião vocês são? Parece que eles tinham combinado. Os dois responderam simultaneamente: nós somos espírita. Ele levou um choque. Ele lembrou do livro que ele tinha escrito. E agora ele passou por cima de uma criança que era filho de espírita. Mas que fé é essa? Ele fica mais alguns minutos, vai embora, dorme, custa pegar no sono. No outro dia, vai no velório, termina o que tinha de fazer, chega em casa, primeira coisa que ele faz: vai na gaveta, tira as folhas, leva lá no quintal, joga álcool e põe fogo e queima. Entra para dentro e liga para um amigo dele, que há muito tempo ele não falava com ele. O amigo era espírita. Fulano, eu quero conhecer o espiritismo. O rapaz assustou. Conhecia ele? O que aconteceu? Eu quero estudar o espiritismo. E se tornou espírita ainda. A doutrina espírita explica por que acontece essas coisas. Essa alma que desce nesse corpo e é atropelada, com certeza é a alma muito querida para aquele espírito. Pode ter sido filha dele em vida passada, que agora nasce em outros casais, em outro lar, para acontecer isso, para despertar a alma. Quem já leu Renúncia sabe disso. Alcione desce de uma região sublime para socorrer um espírito atrasado que estava aqui. E para concluir, porque o nosso relógio já está pedindo para terminar, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando também a vossa caridade e a vossa fé, que é esse fato que eu citei. Essa família teve tudo para exercitar a fé. Como é que eu vou exercitar a fé se nunca acontece nada para que eu possa exercitar? Por isso que nós não podemos animar, falar que temos fé antes de acontecer os incidentes, ou os acidentes. Só depois que você passa pelo teste é que você pode saber se você tem fé ou não. Porque fé é com dinheiro no bolso, com dinheiro na poupança, com salário bom, com saúde física. Quem é que não tem? Todo mundo tem fé desse jeito. A fé verdadeira é aquela na hora do sufoco. Lembra daquela frase que nós já falamos várias vezes aqui? Quando Jesus deu um abraço em Maria e falou para ela: mãe, agora a gente não vai encontrar mais. Daqui para frente eu vou ser entregue para o soldado e eu vou morrer numa cruz. Eu vim para isso, mãe. E ela olha para ele e fala: meu filho, mas como é que eu vou ficar sem você? Vocês são mãe, sabe o que é isso? E Maria era mãe de Jesus, o Espírito perfeito, fundador da terra. Como é que eu vou ficar sem você? E ele, com todo o seu cabedal de sabedoria, fala para sua mãe: fique tranquila, mãe. Eu gosto mais dessa frase. Quem ama não se despede, porque um mora no coração do outro.
Será que nós amamos assim? Quem ama não se despede, porque um mora no coração do outro. É o sentimento entrelaçado, onde quer que esteja. Não tem dimensão para o Espírito. Qualquer lugar que o Espírito esteja dentro do universo, se existe amor naquelas duas almas, é muito fácil se encontrar. Nós, espíritas, sabemos disso. Estamos de passagem pela Terra, num planeta denso, abençoado, mas ainda muito materialista, muito material, onde ainda precisamos do dinheiro. Em planeta evoluído não precisamos mais de dinheiro, não criticando o dinheiro, é uma benção, mas é um meio ainda que nós temos para poder crescer, para evoluir. E para terminar, dá para ler aqui. Somente à custa de concessões é ceder, aprender a doar, e de sacrifícios mútuos, é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Olha, o que nós temos que fazer? Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Nós buscamos a felicidade na prática do bem em primeiro lugar? Não, eu não. Vou falar por mim. Nós buscamos a felicidade nas coisas materiais. E Jesus falou isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto nos será dado por acréscimo. Nós corremos atrás do resto, e a justiça divina deixamos para depois. Tem gente que procura o centro espírita só quando está com problema. Não é o caso aqui, mas tem gente que é para tomar passo só quando está com problema, para ler livro dá um trabalho danado, mas começa a ficar doente. Por isso que a dor é uma benção. E aí nós vamos contar aqui a história do eremita, do pastor, de um padre e de um espírita. Ambos desencarnaram. Chegaram no plano espiritual. E entraram numa sala tal como a nossa aqui. E eles já sabiam que um dos quatro entraria numa porta para falar com Jesus. Eles já sabiam de antemão. O padre, por sua vez, tinha certeza que era ele. Tinha ministrado muitas missas, ministrado muitas hóstias, estava tudo dentro dele, muitos anos. O pastor também tinha certeza que era ele, conhecia a Bíblia de capa a capa, tinha pregado a Bíblia para milhares de pessoas. O espírita, vamos supor que era o Valentim, estava ciente também. Tinha feito muito trabalho benemérito, sopa fraterna, conhecia a lei de causa e efeito, reencarnação, tinha feito muita caridade. E o eremita, que viveu no deserto a vida inteira, estava agachado num cantinho, com a roupa rota, do jeito que ele tinha desencarnado, aquela roupinha. Não misturava com os três, de vergonha. E até que, esperando, entra um espírito muito evoluído, com uma aura brilhante, com um livro na mão. Tinha que estar o nome da pessoa no livro. Chegou no padre: Monsenhor, como é que é o seu nome? Manuel Teodoro de Souza. Não saiu nada do livro. Chegou no pastor, fulano de tal. Abriu, nada. No espírita, Valentim. Também não. Aí foi no eremita. Os três ficaram decepcionados, né? Não é possível que aquele camarada lá, ué, nem roupa ele está vestido direito. A hora que o mentor chegou perto do eremita, ele levantou e falou: Santo anjo de Deus, tenha complacência, tenha piedade de mim. E eu não sei porque eu estou aqui. Olha, nunca tive religião. Não tive tempo de ter religião nenhuma, como nossos companheiros aí. A única coisa que eu fiz a vida inteira foi matar a sede do pessoal no deserto. Eu buscava água no oásis e matava a sede do pessoal que passava pelo deserto. E o anjo pergunta: como é que você chama? Como é que é o seu nome? Jonaquim. A hora que falou Jonaquim, saiu uma luz de dentro do livro, começou a bailar.
E ele transformou imediatamente num corpo belo. E o anjo fala para ele: mas é você que Jesus está esperando. E Jesus também está esperando todos nós. É só a gente trabalhar e fazer por merecer. Muita paz. Pediria a Heloísa que nos auxiliasse aqui. Hoje nós não temos o Antônio Carlos, que ele está contundido, está meio rouco. Então, na próxima reunião, ele estará aqui conosco para a nossa parte de vibração. Queridos amigos, queridos companheiros, muito boa noite a todos. Vamos juntos agora iniciar a segunda parte da nossa reunião. Vamos elevar os nossos pensamentos ao plano espiritual superior e rogar a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, que nos ajudem, que nos amparem, que nos fortaleçam neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Isso há mais de 2000 anos. E nós estamos ainda no planeta Terra. Muitos de nós aqui presentes encarnados, e que dirá quantos desencarnados estão aqui no momento conosco, ouvindo as palavras da noite. Estamos ainda procurando, buscando a paz de Jesus. Ele nos deu esta paz e Ele nos dá sempre. Nós pensamos que estamos buscando, mas na verdade ainda não estamos. Nós estamos procurando muitas coisas, procurando de tudo, que, como disse o nosso amigo palestrante, estamos procurando muitas coisas que são ainda ilusão, muita ilusão dos nossos sentidos. E muitas vezes não temos a paz necessária, de tão preocupados que estamos em atingir todos os nossos objetivos, que na maioria das vezes
são todos objetivos muito pessoais, que digam respeito a nós, ou no máximo, a nossa família, aqueles que nós gostamos. Já olhamos aos outros com certa piedade, com certa compaixão, lamentamos muito os acontecimentos negativos do nosso dia a dia, das notícias, dos jornais, da televisão. Já estamos vindo ao centro espírita, que já é um grande passo. Pelo menos uma vez na semana, nós viemos aqui por motivos diversos. Muitos porque gostam de aprender, porque se sentem bem. Muitos outros para buscar no Espiritismo uma solução mais imediata para os próprios problemas. Quem sabe se algum espírito pode tirar o que eu estou sentindo. Quem sabe eu saro daquela doença, ou minha vida muda, eu melhoro de situação. E todos nós, no íntimo, na verdade, estamos desesperados. Estamos passando por situações diversas. Estamos em conflito, mesmo aqueles que estejam melhor um pouco, digamos assim, ainda assim, a paz de Jesus ainda não faz parte de nós. Buscamos o conforto, buscamos a felicidade, buscamos uma posição social elevada. Queremos ter o carro mais caro que existe, sempre mais e mais e mais. Que não é errado também, companheiros. Todos devemos buscar o que seja bom, o que seja melhor, é claro. Mas, quando nos perdemos apenas nas aparências, na aparência física, na aparência e na ilusão do ter e do possuir apenas, logo perceberemos que não chegaremos a lugar nenhum. Estamos caminhando para a mudança planetária. Um planeta evolui e melhora quando seus habitantes melhoram o seu sentimento. Enquanto ainda estivermos muito endurecidos, muito preocupados apenas conosco, que a miséria do outro, longe de me atingir, ela me incomoda apenas, então demoraremos muito ainda. E quem sabe não conseguiremos reencarnar
no planeta Terra de regeneração. Porque cada um se afina com os seus próprios sentimentos. Cada um se afina com a vibração que lhe é própria. Se não conseguirmos nos melhorarmos por dentro, no nosso sentimento, não conseguiremos ficar num mundo melhor. Nós nos sentiremos deslocados e teremos que partir para outros mundos, para outros planetas que ainda estejam em expiação e provas, por exemplo. Porque tudo caminha, tudo muda, tudo melhora, sempre. Nós estamos evoluindo, o nosso planeta está evoluindo, o nosso sistema solar, com a supervisão de Jesus, o nosso Mestre, e da sua equipe de espíritos puros, está todo evoluindo. Vamos pensar nisso, companheiros. Isso não é uma fantasia, não é uma quimera, não é algo que espíritas fanáticos estejam inventando. Não é. Cabe a cada um de nós mesmo. Tem que ser um por um, individualmente. Nós iremos para onde nós quisermos ir, para onde nós conseguirmos ficar. Ainda é tempo, ainda dá tempo de melhorar um pouquinho, de procurar em nós o que está pegando, como se diz. O que está pegando em mim, principalmente? Estou muito nervoso, muito triste, muito quieto? Ou estou falando demais, pensando muito negativo? Vamos fazer uma autoanálise e pedir a assistência que nunca nos falta, para que possamos fortalecer a nossa vontade e melhorar o nosso sentimento, para que possamos fazer a caridade por iniciativa e não por obrigação, para que possamos ir vencendo as nossas tendências negativas, para ir vencendo a nós mesmos. Muita paz a todos nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.
caminhando para o final de nossa reunião, agradecido que somos a todos esses companheiros que nos auxiliaram, tanto encarnados quanto os desencarnados, que nós possamos sairmos daqui fortalecidos sempre no bem e no amor ao próximo. Que nós possamos, com essa vibração salutar, alcançarmos os nossos lares, levando essa paz espiritual. E assim, com essa vibração, nós pediremos permissão à equipe colaboradora de nossa reunião, para que nós possamos encerrá-la, e dando a mesma por encerrado, que a paz de Jesus permaneça com todos. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.